dos jovens lá pediu para a Beth falar para ele mandar a foto lá, e ela colocou, não chores, e eu vi um monte de jovens chorando, e eu também já estou chorando, e eu preparei uma palavra, não chores, mas o Senhor, preparei na verdade 2 palavras, mas o Senhor acabou de confirmar a segunda aqui, então continue chorando, mas por amor a Cristo, né? Mas a palavra que o Senhor tem para nós aqui está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, no capítulo 15, para a nossa meditação nessa noite. E que o nome do Senhor seja louvado, tá, meu irmão? João, capítulo de número 15, para a gente fazer uma meditação aqui do verso 1 até o verso 10, tá bom? Eu vou estar lendo para a gente ganhar tempo. Está escrito dessa maneira: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Amém? Somente até aqui. Peço aos irmãos que continuem com a Bíblia aberta, que eu creio que Deus tem mais reflexão para nós aqui nessa noite. Mas eu quero glorificar a Deus por essa palavra. A palavra de Deus, ela é realmente extraordinária, e ela quebranta os nossos corações, viu? Ela nos fortalece, nos dá ânimo para nós continuarmos. E eu tenho aqui uma palavra acerca desse tema, para nós continuarmos a meditação aqui. E a palavra que eu tenho aqui para nós é permanecer, é continuar a ser. Essa palavra permanecer, ela é continuar a ser. Então, nesse mesmo capítulo, do capítulo 15 de João aqui, do 1 ao 10, no capítulo 15 de João, nós, nos versículos de 1 a 10, temos o verbo permanecer 10 vezes. Quem já leu a Bíblia pausadamente, quem já buscou pesquisar, tem 10 vezes falando permanecer. Isso demonstra o valor que Jesus deu no quê? E nós permanecemos com Ele. Veja bem, esse capítulo 15 ele está fazendo parte da continuação, que vai chegar até o 17, onde ele vai fazer aquela oração, e vem o 16, onde ele vai falar aqui das últimas instruções aos seus discípulos, e o 15 também, ele vai dar aqui na epígrafe a mesma coisa, a continuação das últimas instruções aos seus discípulos. Então aqui nós vamos ver Jesus Cristo dando instrução para os seus discípulos. E eu quero crer, meus irmãos, que nós, aqui nessa terra, nós somos discípulos de Cristo. Amém? Eu quero crer nessa palavra hoje, eu quero que os irmãos tomem posse dessa palavra. Nós somos discípulos de Cristo, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. Então essa instrução aqui, ela é para nós. Essa instrução é para a nossa vida. Nós permanecemos nesse amor, no amor de Jesus Cristo, porque Ele falou: eu permaneço no amor do meu Pai. Que maravilha! E quem é que entende esse amor de Deus? Quem é que consegue entender esse amor de Deus? Os irmãos não dormem, por gentileza. Eu sei que os irmãos estão cansadinhos, os jovens aí. Eu não vou gritar, não vou pular aqui, mas fica atento. Eu sei que essa minha voz aqui, ela é meio amém, irmãos? Mas fique em paz aí, que nós vamos chegar onde nós queremos aqui. Vocês já notaram que quando passamos por uma crise, ou quando temos dificuldades que nos deixam ansiosos, é porque nós não estamos nele? Já perceberam isso? Aquele que entregou a vida para Jesus, porque Jesus, ele mesmo falou: todo aquele que vinha a mim, eu jamais o lançarei fora.
Então ele não pode parar de congregar, pode rodar para onde ele quiser, pode fazer o que ele quiser, mas eu tenho a certeza, você pode não estar congregando, você pode não estar participando de ceia, você pode não estar, mas Jesus, ele não te lança fora. Ele não te lança fora. De uma maneira ou de outra você vai voltar. Isso é uma realidade bíblica que nos mostra com muita clareza. Então é dessa maneira mesmo. A pessoa, ela sente essa dificuldade, ela sente aquilo. Eu falei com um rapaz lá no meu trabalho: você entregou a tua vida para Cristo, independente se hoje você é isso, você é aquilo, você crê nisso, crê naquilo, a tua vida ainda está nas mãos de Cristo. Nesse processo que você está vivendo, nessa caminhada que você está fazendo, você vai colher os frutos do que você está plantando, semeando, mas um dia você vai voltar para Cristo. Eu falei para ele, mas falei com firmeza, olhando nos olhos dele. E isso é uma realidade, eu falo mesmo, porque Deus me autoriza a falar, a palavra dele me autoriza a falar. Porque não adianta, todo aquele que vinha a mim, jamais eu lançarei fora, de forma alguma eu lançarei fora. Foi o que Jesus Cristo falou, amém? Então não adianta querer escapar, não adianta querer dar uma disfarçadinha daqui para ali, não adianta, vai voltar. Amém ou não amém? Então não adianta querer sair, não, é melhor permanecer, viu? É melhor permanecer. 10, que ele falou, 10 aqui, permaneça em Cristo, porque é a permanência que vai te levar, amém? Como educadores, temos a maior tarefa que o ser humano pode ter e ensinar o caminho da salvação e do crescimento espiritual. Se queremos cumprir fielmente essa missão, temos que permanecer nele. Ele nos salvou, nos ama, nos perdoa, nos orienta, nos dirige, nos anima, nos fortalece, nos dá sabedoria, enfim, ele é tudo para nós. Amém? Eu vou procurar pregar pausadamente. Ele é tudo para nós. É por isso que nele nós temos que permanecer. Eita glória! Quanto mais perto do nosso Deus, nós estaremos mais cheios de poder. Quanto mais perto dele, você está mais cheio de autoridade. Aquelas pessoas que chegam quando você vai evangelizar, eu até mostrei que eu treinei isso quase agora, uma moça aqui. Eu estava orando, preparando essa palavra, surgiu aquele toque na minha página, surgiu aquela moça, 2 chifrão assim, um negócio preto no pescoço e o dedo apontando assim bem para mim. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu falei, um culto de jovem, é uma jovem. E eu peguei e mandei uma mensagem para ela. Mandei uma mensagem para ela. Ela, por que você está me enviando solicitação? Eu falei, porque a amizade é muito importante. E você já percebeu que eu sou um servo de Deus. A amizade é muito importante. E aí tem a resposta dela aqui na mensagem, que depois eu vou mostrar para os irmãos. O que ela respondeu aqui. Para vocês verem o que é o poder e a autoridade de Deus na vida do cristão. Deus, ele otorga poder. Você não vai falar e a pessoa vai excluir você, apagar, não. A pessoa vai... Eu falei, porque a amizade é muito importante. Então nós estamos no grupo de jovens aqui. Eu quero glorificar a Deus pela amizade de vocês, jovens, pela comunhão que vocês tiveram ali na casa da nossa irmã ali. Glória a Deus pelos momentos de compartilhar, de almoçarem junto, de saírem para almoçar junto. É coisa linda, a amizade que Deus otorgou para cada um de vocês. Mantenha-se firme nesse amor, amém? Então eu tenho um tema para essa mensagem, para a gente começar a discorrer aqui. E o tema é uma pergunta: o que significa permanecer em Cristo? O que significa permanecer em Cristo? É o tema dessa mensagem. E nós vamos discorrer aqui, amém? Aí vocês vão ficando atentos aí, porque temos versículos de referência aqui para nós meditarmos juntos. E nós vamos procurar ser bem sucinto naquilo que nós vamos pregar aqui nessa noite, para que vocês consigam entender isso. Porque muitas pessoas ainda não entendem o que significa permanecer em Cristo. E aí sai um pouquinho dali. Então nós vamos aprender aqui. Vou começar assim: quando uma pessoa é salva, ela é descrita como estando em Cristo. E o texto bíblico que eu tenho para referência aqui é Romanos 8, 1 e 2 Coríntios 5, 17. Esses 2 versículos para você meditar. E sendo ela guardada em Cristo, ela fica também guardada em um relacionamento permanente. Esse relacionamento ele não se desliga mais, é permanente. Se você abrir a sua Bíblia, João 10, versículo 28 e 29, está escrito: portanto, olha só, João 10, 28 e 29. Vamos lá, para a gente aprender. Vamos ler a Bíblia. Por isso que eu falei para os irmãos manter um pouquinho a Bíblia aberta aí. Versos 28 e 29. Está escrito assim. Olha que maravilha. É a continuação do versículo 27 aqui. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que nos deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Olha que
coisa extraordinária. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Tem um relacionamento constante. Porque ainda que você tente, o Espírito Santo, que foi o enviado para estar dentro de nós, morando dentro de nós, que é o próprio Deus, na Trindade, Ele habita dentro de nós. Então sempre você vai sentir aquele temorzinho dentro do teu coração. Amém, jovens? Portanto, permanecer em Cristo não é um nível especial de experiência cristã disponível apenas para alguns. Antes, é a posição de todos os verdadeiros crentes. A diferença entre os que permanecem em Cristo e os que não permanecem em Cristo é a diferença entre os salvos e os não salvos. Aprendeu aí? Essa é a diferença. O que permanece e o que não permanece. Os que permanecem são os salvos. Os que não permanecem não querem a salvação. Porque Jesus não obriga ninguém. Mas se você permanecer em Cristo, é salvo. Amém? Então permanecer em Cristo é ensinado em 1 João 2, 5 e 6. Vamos lá. 1 João 2, 5 e 6. Nós aprendemos a permanecer. Vocês vão marcando aí, porque é muito importante. Porque tem gente que ainda tem muita dúvida acerca do que é permanecer verdadeiramente em Cristo. 1 de João. Já está aqui? Está não, né? Minha Bíblia está. 1 João capítulo 2, versos 5 e 6. Olha aqui. Está escrito assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Pegou a palavra? Olha só. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, se você diz que está nele, você tem que andar como ele andou. E essa é a permanência. Amém? Aleluia. Oh, glória. Permanecer em Cristo é ensinado em 1 João, só para vocês verem. Onde é sinônimo de conhecer a Cristo. Versículo 2 e 3. Mais adiante, no mesmo capítulo de João, é igual a permanecer no Pai e no Filho, com ter a promessa da vida eterna, que está no versículo 24 e 25. Olha só. No mesmo capítulo, versículo 24 e 25. Aí é a promessa. Por isso que eu falo. A promessa de Deus, irmãos, a promessa de Deus é extraordinária para nós, irmãos. 24 e 25. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. Eita glória! Eu me alegro com a palavra de Deus. Ele que fez essa promessa para nós, irmãos, da vida eterna. Então nós não estamos caminhando em alento aqui nessa terra. Nós não estamos perdendo o nosso tempo aqui. Aqui nós entregamos a nossa vida para Ele. Nós temos a esperança de entrar na vida eterna. Mas para nós entrar nessa vida eterna, nós temos que permanecer nele. Amém? Então, biblicamente, habitar em permanecer e conhecer a Cristo, na referência, é a mesma coisa que salvação. Biblicamente você falando, habitar em Cristo, permanecer em Cristo e conhecer a Cristo são referências da mesma coisa de salvação. Se você conhece, se você habita nele, né? É a mesma coisa de salvação. Você é uma pessoa que foi, amém? Foi o quê? Vamos para ninguém dormir, salvo. Você foi salvo pelo amor de Deus naquela cruz. Você foi salvo pelo amor de Deus, amém? Então a frase permanecer em Cristo retrata um relacionamento íntimo e próximo, e não apenas um conhecimento superficial. Em João 15, 4 e 7, que foi o texto que nós lemos, vocês viram, Jesus diz a seus discípulos que extrair vida dele é essencial, usando a figura dos ramos unidos a uma videira, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Como um ramo cortado ali, ele não pode, ele só vai secar. Eu arranquei as mandiocas esses dias lá, peguei os galhos lá e coloquei lá para permanecer, para que você faça umas mudinhas. Mas está fora da terra. Já secou alguma lá. A planta fora da terra, ela morre. Ela vai morrer. Se a raiz dela não estiver na terra, ela morre. E a Bíblia diz que nós somos tirados do pó da terra. Amém? A
Bíblia diz que nós vamos tornar para o pó novamente. Então nós vamos permanecer neles, amém? A palavra hoje é essa: permaneça em Cristo. Ele falou: permaneça em Cristo. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então pega essa posse dessa palavra aí. Sem Jesus Cristo nós não podemos fazer nada. Porque até os demônios eles falaram: a Paulo eu conheço, a Jesus também, mas e vocês, quem são? Então é melhor permanecer nele, para quando Satanás olhar e falar: aquilo eu também conheço. Eita glória, amém? Pode vir com chifre, pode vir do jeito que quiser. Quando você abrir a tua boca, você vai ter autoridade do céu. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas hoje. Essa é a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo, Ele quer nos unir. Ele falou: eu e o Pai, nós somos um. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e apanha, lança no fogo e o queima. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E sem aquela união vital com Cristo, que a salvação proporciona, não pode haver vida nem produtividade. Você pode ter essa certeza, que sem aquela união vital com Cristo, não pode haver vida e nem produtividade. Em outro lugar na Bíblia, a Bíblia compara o nosso relacionamento com Cristo ao de um corpo com uma cabeça. É Colossenses 1,18. Os irmãos sabem, né? O corpo é ele. Esse dia eu mostrei para os jovens que estavam fazendo ali na escola bíblica do discipulado. Mostrei a figura do corpo, todos ali, e ele o cabeça, porque ele é o cabeça. Nós somos o corpo de Cristo. Se arrancar dali, destacar uma coisinha ali, complica tudo. Então é melhor permanecer, amém? Algumas pessoas interpretam a advertência de João 15,6, os ramos que não permanecem na videira são jogados fora e queimados, como significando que os cristãos estão sempre em perigo de perder a salvação. Em outras palavras, dizem que é possível ser salvo, mas não permanecer, caso em que seríamos rejeitados. Mas isso só poderia ser verdade se permanecer fosse separado da salvação. Então, referindo-se a um estado de intimidade com Cristo, que devemos nos esforçar para alcançar pós-salvação. Então a Bíblia deixa claro que a salvação vem pela graça e é mantida pela graça, amém? Ela vem pela graça e ela é mantida pela graça. Então às vezes as pessoas pegam o texto, né, dá uma distorcida nele, mas não é assim que a Bíblia está falando. Mas Jesus, ele está nos falando para nós permanecermos. É um convite isso. Ele está falando quem? Ele está falando você tem, você, né? Ele está falando quem? Então é um convite. Então você pede se você quiser, amém? Ele está fazendo um convite, ele não está falando, ele está dando uma sugestão. Quem permanecer em mim, não é você tem que permanecer em mim, você vai permanecer, não é assim. Então por isso que o livre-arbítrio funciona. Então a Bíblia deixa claro que a salvação vem pela graça e é mantida pela graça. Está em Gálatas 3, 2 e 3, tá bom, irmãos? Então fique tranquilo, mas o importante convite é esse, é para você permanecer nele. A palavra de hoje é essa: permaneça nele, até a trombeta soar. Quando você ouvir o som da trombeta, vai ficar só roupa aqui, vai ficar só objetos aqui, e vocês que estiver vivo, como foi lido aqui já, eita, meu Deus do céu, todas essas dores, irmão, todo esse sofrimento, todas essas tristezas. Além disso, se um ramo pudesse de alguma forma cair da videira, resultando na perda da salvação, então outras passagens muito claras das Escrituras seriam contraditórias, né? Então não pode assim, dessa maneira. É por isso que quando as pessoas, muitos leem esses textos, o que acontece? As pessoas, elas resolvem dar um pulinho lá fora, dar uma passeadinha, né? Aí vem os que não interpretam para quê? Porque tem gente que pega a Bíblia de uma maneira para apavorar a pessoa, para botar medo na pessoa, para falar. Mas não é dessa maneira. Quer ver? João 10, 27 a 30, onde nós vamos ler aqui. João 10, 27 a 30, só para nós termos uma noção aqui rapidinho. Nós estamos aprendendo, nós saímos daqui firmados. João 10, capítulo 20, verso 27 ao verso 30. É Bíblia, tem que ler Bíblia. A palavra de Deus é Bíblia. Nós não podemos trocar a palavra de Deus por nada. Do verso 27 até o verso 30. Vou estar lendo aqui. Olha aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que as deu é maior do que todos, e a ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Eita glória, aleluia. Você tem essa segurança? Você tem essa segurança no teu coração de saber que você está nas mãos de um Deus poderoso e que ninguém vai arrebatar? Irmão, é motivo para nós se alegrar, irmãos.
é motivo para nós nos alegrarmos. Amém? Então é melhor a gente interpretar essa metáfora da videira verdadeira dessa forma. Jesus é a videira verdadeira. Obviamente os ramos que permanecem nele são os verdadeiramente salvos, e eles têm uma conexão real e vital com o Salvador. Dá para interpretar dessa maneira, para a pessoa não falar que não ficar, sabe? Então os ramos murchos que não permanecem nele são os enganadores, não salvos, que fingiram um apego à videira, mas não tiraram vida dele. No final, essas pessoas serão vistas pelo que eram, o que? Parasitas, que não tinham nenhum apego autêntico a Jesus. Tem muitos irmãos, muitas pessoas que não têm apego ainda a Jesus. Está no nosso meio, está caminhando no nosso meio, está sentando, está comungando, está falando de Jesus. Tem muitos, mas estão que nem aquelas videiras murchas. Está fora ali, está sem ânimo, sem vigor para continuar. Tem muitos assim, infelizmente. Nós temos que vivenciar isso, ver isso e pregar isso, para que haja um despertamento, porque está sendo falado que nós estamos nos últimos tempos da igreja na terra. E se nós não pregarmos nessa autoridade, no final essas pessoas serão vistas pelos que eram parasitas, que não tinham nenhum apego autêntico a Jesus. Nunca foi buscar Jesus de uma maneira em que ele verdadeiramente fosse firme. É verdade ou não é? Por um tempo, tanto Pedro quanto Judas pareciam idênticos em sua caminhada com Cristo, mas Pedro estava ligado à videira e Judas nunca foi. Está vendo? Pedro estava ligado, mas Judas nunca ficou ligado. Andou junto, caminhou um bom tempo. O Pedro que estava ligado reconheceu, chorou, né? Se humilhou, voltou, foi testado por 3 vezes. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Lembrou quando ele traiu, olhou para trás, se quebrantou, mas voltou, porque esse estava firme. Agora Judas não, virou as costas, pegou e foi lá tirar a sua própria vida. É isso que o diabo quer fazer com muitos que estão brincando nesse tempo. Jovens, toma cuidado. Essa jovem, eu vou pedir a Deus misericórdia para continuar conversando com ela, que eu senti um peso tão grande quando ela com aqueles 2 chifrão assim, aquele negócio preto aqui no pescoço, apontando o dedo para mim assim. Eu falei, meu Deus do céu, me ajuda a falar alguma coisa para essa jovem. Eu não vou ministrar essa palavra aqui enquanto eu não vou mandar uma mensagem para ela. Já era dentro do carro aberto, minha vida, a mensagem terrível, uma foto, porque ela não viu a foto, ela só viu a mensagem, mas ela foi no perfil dela, ela vai ver a foto, ela vai ver. E 2 chifrão assim, coisa preta, enfocando aqui, assim, com o dedão assim apontando. Eu falei, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Acho que é só porque a gente vai ministrar para o jovem, uma palavra para o jovem, o diabo já quer dar um monte. Mas glórias a Deus que ela recebeu uma mensagem também. Glória a Deus. Então João ele reafirma o princípio dos ramos secos desta forma. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 1 de João 2,19. O João ele deixou dessa maneira para a gente perceber que eles vão estar no meio. Agora o que acontece quando eles estão no meio? Enquanto está no nosso meio, tem o joio e tem o trigo, vai estar ali. Mas nós não somos nós que vamos escolher ainda. Nem o joio nem o trigo. O Senhor da Seara ele falou, né? Não colha não. Os discípulos falaram, vamos colher já? Não, deixa crescer junto. Quem vai colher é o Pai. Enquanto não chega o tempo da ceifa e ele estiver no nosso meio, o que nós temos que fazer? Interage aí, igreja. O que nós temos que fazer? Me ajuda a pregar aí. Abraçar, acolher, pregar para eles com a autoridade do Espírito Santo. Deixar ele ver Cristo em você e ele sentir que ele está no caminho errado. É isso que o cristão tem que fazer. Dar um bom testemunho. Amém? Amém ou não amém? É isso que nós temos que fazer. Deixa eles no meio e vamos continuar pregando. E cada oportunidade não despreze, abraça, acolha. Só não coma do mesmo fruto que ele está comendo. Procure dar sempre do teu fruto para ele. Amém? É assim que nós vamos continuar caminhando, irmãos. É dessa maneira. Amém? Uma das provas da salvação é a perseverança ou permanência sustentada em Cristo. Os salvos continuarão em sua caminhada com Cristo. É o que nós vemos lá em Apocalipse 2,26. Isto é, eles permanecerão ou habitarão nele, e Deus completará as suas obras neles. Filipenses 1,6. E eles produzirão muitos frutos para a glória de Deus, que é o texto que nós lemos de João 15,5. E aqueles que se desviam, dão as costas a Cristo ou deixam de permanecer, simplesmente mostram a ausência de fé dessa fé salvadora. É simplesmente isso.
ele mostra aquela ausência daquela fé salvadora. Ele fica olhando, reparando o que as outras pessoas estão fazendo, procurando críticas, procurando defeito, procurando um pezinho já para sair fora. Eles ficam dessa maneira. Mas você que está olhando para Jesus Cristo, você vai olhar para a obra salvadora que Ele realizou naquela cruz do Calvário, o que Ele fez por você. Seus olhos têm que estar fitos em Jesus Cristo. Nós não vamos deixar de ver coisas e ouvir coisas e até mesmo falar coisas, mas nós temos que tomar muito cuidado. Amém? Porque o nosso testemunho diante dessas pessoas pode levar elas a Cristo Jesus, pode trazer aquele que está afastado de volta, pode fortalecer a fé dele, porque simplesmente ele ainda mostra uma ausência de uma fé que não é salvadora. É verdade ou não é? É isso, meus irmãos. É isso que nós temos que entender. Então essa fé salvadora ela inclui obediência aos mandamentos de Cristo, que está lá em João 15:10, 1 João 3:24, seguir o exemplo de Jesus, 1 João 2:6, viver livre do pecado habitual, 1 João 3:6, e a consciência de uma presença divina naquela vida, 1 João 4:13. Olha que coisa linda. 1 João 4:13 é a consciência de uma presença divina naquela vida. Então vocês aprenderam o que é permanecer em Cristo? Permanecer em Cristo é isso. O que significa? Significa viver, continuar ou habitar assim, do jeito que a palavra está te mostrando. Esses versos estão aqui. Se você marcar esses versos, do jeito que ela está te mostrando, permanecer assim, em Cristo, e viver nele, ou permanecer nele. Então, se vivemos, caminhamos, comemos, bebendo, tudo é para a honra e glória de Cristo. É Ele que tem nos ensinado, e é Ele que tem nos falado, dentro da sua palavra. Olha só o que Ele falou aqui, já nesse último verso aqui. Olha só. Os judeus prepararam então outra vez em pedras para apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes. Não, é lá no 15, perdão, lá onde eu estava. Eu estou aqui no 10. É no finalzinho aqui, quer ver? No final do versículo. Olha aqui. Presta atenção, jovens, porque nós estamos caminhando. Vocês estão ouvindo muitas coisas. Ó. Verso 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Então ele está falando para nós permanecer nele, mas ele está falando que aborreceram ele. Que vocês vão se aborrecer também, vão ter aborrecimento aqui na vida, amém? Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então as pessoas que estão no mundo, dificilmente elas vão amar vocês. Elas vão até caminhar junto com vocês, mas elas não vão amar vocês. Vocês vão ter amigos. Não é proibido nós termos amigos. Nós vamos ter amigos. Eu tenho um monte de amigos do mundo, irmãos. Eu tenho mesmo. É só que quando eu vou falar com eles, eu só falo das coisas do céu. É diferente. E às vezes, muitas vezes nem precisa falar, eles que falam. Mas aqui está falando: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Está falando isso para os discípulos. O mundo vai nos aborrecer no serviço, em alguns lugares, vai nos aborrecer. Mas que vocês permaneçam firmes. Amém? Lembrai-vos das palavras que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Olha só. Que coisa forte que Jesus está falando aqui. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa dos seus pecados. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Então aquele jovem que anda pecando ainda, que anda cometendo pecados, eu quero dizer que você está aborrecendo a Cristo. E você aborrecendo a Cristo, você está tentando querer crucificar Ele novamente. Você está aborrecendo o Pai dele, o nosso Pai. O pecado ele já às portas, ele está aí a todo momento, jovem. Está aí, está aberto. Mas saiba de uma coisa, como nós lemos aqui, ninguém vai arrebatar, mas o pecado faz separação, né? Toma cuidado, o pecado faz separação entre vós e o nosso Deus.
Ele faz separação. É uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento para vocês, porque nós temos que pregar essa palavra nesses tempos, porque os jovens têm muitas liberdades, muitas. Eu fui jovem, hoje eu sou velho. Eita, eu sou espiritualmente eu sou jovem, eu nunca quero ficar velho. Estou gay, graças a Deus. Mas fisicamente a barbinha está ficando branca, eu já estou bem. Mas eu quero dizer para vocês, eu não tive a oportunidade que vocês tiveram de estar com 16, 17, 18, 20 anos aí conhecendo a Deus. Eu não tive essa oportunidade, eu fui conhecer com 40 anos. Aí teve uma moça que falou para mim: agora quer ser santo, depois que passou por 40 anos pecando, agora quer ser. E falei: mano, passei 40 anos pecando, mas eu tenho de 40 até o resto da vida agora para não pecar mais. Eita glória! Então, irmão, o pecado está aí. O pecado está aí, você peca se você quiser. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Pecado nós temos, nós pecamos. Mas a Bíblia também vai nos dizer que nós temos um juiz, um justo juiz. E a gente não vai pecar porque quer. Ninguém peca porque quer. Assim. Agora tem gente que esquece, né? Se esquece, dá um esquecido e vai ali dar uma voltinha. Só que colhe fruto, né? Colhe fruto da vergonha de estar entristecendo a Deus, de estar querendo novamente crucificar o nosso Cristo. Mas Jesus, ele vou encerrar com essa palavra aqui. Eu vou encerrar com essa palavra. Porque se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborrecem, a mim e ao meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então quem está com Cristo desde o princípio, vai testificar. E Jesus, ele vai falar: ninguém tem amor maior do que esse. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua própria vida por alguém. E ele fez. Eu queria que você se alegrasse com essa palavra nessa noite. Ninguém tem amor maior do que esse. Responde de pé, por gentileza. Eu quero deixar bem claro para você: permanecer não é o que nos salva. Mas eu quero dizer para você: permanecer é um sinal, é um dos sinais da salvação. Amém? Então eu quero orar para a sua vida. Se você está com dificuldade de permanecer em Cristo, eu queria convidar você aqui na frente. Eu quero orar por você. Dá um passo de fé nessa noite. Se você tiver essa dificuldade, dá um passo. Porque ninguém tem amor maior do que esse, de entregar a sua própria vida por alguém. Jesus fez isso. Não é tempo da gente ficar pensando, não, sabe, irmãos? Deus está dando a oportunidade para você refletir e você tornar para Cristo de uma maneira que você vai viver olhando para Ele. Quando você olhar para Jesus Cristo, vai ter coisas que você vai ouvir, vai ter coisas que você vai ver, mas você não vai se importar com isso. Você vai pedir uma palavra para Deus, para Ele fortalecer a tua fé mais ainda, continuar olhando para Ele. Se fosse para mim sair daqui desse lugar, dessa congregação, desde quando eu estou aqui, desde 2008, eu já tinha saído faz muito tempo, eu já ouvi muita coisa aqui, mas eu estou olhando para Cristo. E meio nesse olhar que eu olho para Cristo, eu consigo ainda, pela misericórdia de Deus, fortalecer alguns irmãos a permanecer. Então eu queria convidar você a dar um passo aqui, irmão. Por favor, você sabe. Deus, Ele está falando e Ele não lança a palavra no ar, não. Em nome de Jesus Cristo, dá um passo que eu quero orar por tua vida hoje. O Espírito Santo de Deus, Ele quer tocar o teu coração nessa noite, nessa hora. Dá um passo, irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não endurece o teu coração, porque Deus, Ele sabe. E a palavra de Deus, ela nos convida, nos chama, não fala, não pede para ninguém ficar jogando indireta para ninguém, não. Ela faz o convite através do Espírito Santo. É jejum, é oração e é consagração. E Deus sabe o que está falando. Eu tenho certeza que você está seguro nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele está te abraçando, te acolhendo. Jesus, Ele acabou de falar:
Ninguém arrebata, ninguém, nem pensamento, nenhuma coisa contraditória arrebata das mãos de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu vou orar. O convite foi feito. Não foi o presbítero Evandro que fez esse convite, não. Mas a palavra de Deus continua falando: se ouvires a voz do Senhor, não endureceis o teu coração, como aquele povo endureceu. Não endureça teu coração, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Ninguém sabe, irmãos. Israel está ali, bombardeando, tantas coisas acontecendo e ninguém sabe. E o Espírito Santo ele vai continuar fortalecendo, testificando e falando enquanto a igreja estiver na terra. Mas depois que ele sair daqui, ai dos que ficarem. Quem conhece teu coração é Deus, não sou eu, não. É Deus que conhece teu coração, não sou eu. O que você faz no seu devocional, no seu particular. Pai, em nome de Jesus, eu vou continuar falando somente o que a tua palavra me orienta para falar, meu Deus. Eu peço a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida dos meus irmãos, aqueles que ouviram essa palavra nessa noite, meu Deus. Cada jovem desse, Pai, que tem suas batalhas na mente. Oh Deus, eu te peço a tua graça sobre a vida de cada um deles, meu Pai. Estende as tuas mãos sobre essas vidas. A tua palavra diz que ninguém as arrebatará das tuas mãos. Oh divino Espírito Santo, que nos ajuda, que nos convence do pecado, da juízo e da justiça. Continue operando nos corações. Liberta as vidas, Senhor. Quebra todo orgulho, toda dureza de coração. Atrai com o teu amor essa alma. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nessa noite. Dou graças ao Senhor, porque eu sei que o Senhor ainda usa pessoas na terra para proferir a tua palavra. E nessa noite, o Senhor nos ensinou, meu Deus querido, que é permanecer no Senhor. A nossa permanência, Pai, vai nos conduzir cada dia para mais perto do Senhor. Livre essa juventude, Senhor, dos laços de amizades que não provém do Senhor. Usa a boca deles como instrumento, Deus querido, para eles poderem, Pai, de alguma forma quebrar todo o laço do passarinheiro e toda peste perniciosa que tenta contra a vida desses que estão aí fora embaraçados ainda com essas coisas, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Louvado e exaltado seja o teu nome. Eu dou graças e eu tenho certeza que o Senhor continuará trabalhando nesse coração, porque a palavra que foi ministrada não foi minha, foi do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento, eu agradeço a Deus.